Olá, meninos e meninas, mais uma vez. Bom dia. Hoje, dia de número 82 da nossa leitura bíblica. Vamos de Josué, capítulo do 13 ao 15. Parabéns a todos nós. Alcançamos aí bastante da leitura, né? Seguindo aí, persistindo no nosso propósito. E Lucas, do 1 ao 57. Lucas, a gente está indo devagarzinho e Josué estamos intensificando aí os capítulos que eles são maiores. Eu fui assistir o vídeo aqui de ontem e eu vi que eu esqueci o Josué capítulo 12. Eu até escrevi, né, sobre o que se tratava, né, a respeito da conquista dos povos. Eu não vou lê-lo, né, porque vai falar muito de que rei era de que lugar e que monte que era de qual lugar, né, um rei estava ali e mudou para outro lugar, enfim, mas são aquilo que eu estava marcando, né, as cidades que eu estava marcando no papel, basicamente é a discriminação no capítulo 12, que eu esqueci, só que eu não deixei passar batido, né, eu vi agora de manhã, de todas as tribos que eles conseguiram conquistar, as tribos do norte, as tribos do sul, que depois vai ter a divisão aí das tribos, e a gente vai voltar a falar a respeito aí sobre o que vai ficar com quem, que lugar que vai pertencer a quem. Aqui, no 12 a gente vai ter só que rei era e o nome da cidade a qual ele pertencia e as cidades a qual Israel conquistou. Então vamos de Josué 13. Amém? Deus, nós entregamos essa leitura nas suas mãos, que o Senhor, assim como fez com Josué, fez ele forte e corajoso diante das adversidades, faça também a nós não estremecer, não amolecer, não se derreter diante da dificuldade, por maior que ela pareça, ela só parece. Deus é muito maior que tudo isso e nós não temos dificuldade, nós só temos livramentos, nós só temos contratempos, na nossa vida. Então, nos auxilia neles para que sejamos bem-aventurados, bem-sucedidos. Sua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Então, Josué capítulo de número 13, a gente vai ter aí a distribuição da terra, como eu falei, prometida aos israelitas, aí após a morte de Moisés, como que elas vão ser distribuídas, né, de acordo aí com a divisão de tribos, com o tamanho de cada uma delas, né, cada um como Deus havia prometido, vai receber a sua parte devida. E Josué vai receber essa lista aí das terras a serem divididas, que vai incluir desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, desde o deserto de Negueb até o Líbano. Só que lembre-se que ainda há terras a serem conquistadas e que ele deve permanecer forte e corajoso para liderar os israelitas nessa missão, né? Essa aí é a missão de Josué, né? E lembre-se também que há uma terra designada a tribo de Levi, que não é propriamente uma tribo em si, não entra na contagem mas ela recebia aí todo o recurso, né? Todo o amparato, por onde quer que ela fosse. A tribo de Levi, ela era guardada. E também Moisés, lá no início, ele dá à tribo de Manassés o leste como herança, né, para cuidar do gado. Não sei se você lembra, eu lembro dessa passagem, mas
também é mencionado isso. Em suma, aí, o capítulo vai mostrar como que Deus é fiel em cumprir suas promessas. E é importante a gente ter um líder à nossa frente aí, corajoso, destemido, que vai para frente diante das batalhas. Então, capítulo de número 13, instruções de Deus a Josué. Era Josué, porém já idoso, entrando em dias já da sua velhice, do seu descanso, já, né, porque pode parecer que não, mas a guerra, ela consome as pessoas, né? E também porque eles começaram com uma idade, né, e agora já distribuíram. Por mais que aqui parece que a gente passou só por 13 capítulos, mas essas guerras duraram anos, tá? Não é algo de bate-pronto, não. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Esta é a terra que ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gessur, desde Sion, que está de fronte do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considerada como nos dos cananeus, 5 países dos filisteus, e Gaza, de Asdote e a Asquelon, e de Gade e de Ecrom, ao sul os heveus, também toda a terra dos cananeus, a Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. Ainda a terra de Gibleus e todo o Líbano, para que nasceste do sol, terra Baalmante. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misferote Maim. Todos os sidônios eu os lancei diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança, como te ordenei. Distribui agora toda a terra por herança, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a meia tribo de Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão, para o convite de Deus. Porque 9 tribos vai ter essa divisão. E o verso 8 fala que meia tribo dos Rubenitas receberam por herança. A gente tem 9 tribos e meia aí recebendo, mas ainda tem 12. Ainda tá faltando gente aí para ter território. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale todo, o planalto, a Medeba, até a Dibon, em todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, e toda a Baçã até Silca, todo o reino de Og, em Baçã, reinou em Astarote, e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, a qual Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não desposaram os Jesuritas, nem os Macatitas. Antes, Jesur e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Então alguns povos ficaram ali, né, algumas tribos, mas eles não deram por casamento as suas filhas, né? E eles permanecem ali nesse território até os dias de hoje. Não sei hoje atual, mas hoje da palavra encontra essa informação. Heranças distribuídas por Moisés. Terras divididas, né? Então, somente a tribo de Levi
não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como lhe tinha dito. Depois Moisés. Então, a tribo de Levi, ela não tinha um lugar fixo para morar, assim, uma casa fora o tabernáculo. Eles moravam, dormiam, eles habitavam no templo, no tabernáculo ali, eles cuidavam todos os aparatos, mas eles não tinham herança para si, porque eles eram a herança do Senhor. A herança do Senhor, o Senhor era deles. Então, eles viviam totalmente dependentes das tribos de Israel. Então, somente a tribo de Levi, verso 14, não deu herança, e as ofertas queimadas do Senhor de Israel são sua herança, como já tinha dito. Depois Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo suas famílias, começando seu território por Aroer, que está à porta da vale de Hernon, mas as cidades que está no meio do vale, em todo o planalto, até Bedeba. Então, quando a gente vai falar porta do vale, a cidade tinha muros, né? E cada muro tinha uma entrada. Tô caçando a minha caneta que sumiu. Não achei. Cada muro tinha uma entrada. E cada entrada aqui era uma porta, né? E a gente comentou a respeito das portas quando a gente estudou o livro de Neemias, né? O sentido espiritual e o que cada porta ali significava e representava. Quando a gente estudou o livro de Neemias. Eu não vou entrar em mérito aqui o que significa cada porta, né? Deixa para mais à frente, porque a gente vai chegar em Neemias, então vai ter oportunidade de mais uma vez passar por isso e explicar mais uma vez o sentido espiritual das portas. Por cima, né, por relance, porque a gente ficou um culto inteiro explicando cada porta. Mas a gente vai ter um vídeo, então, conforme for, você acompanha por aí. Mas então, onde eu estava começando seu território, em Aroer, que está à borda do vale de Hernon, mas a cidade que está no meio do vale e todo o planalto de Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal, Betel, Baal, Meon, Jaza, Kedomote, Mefaate, Kiriataim. Enfim, vou falar o nome das cidades aí, que eu não vou ler todas, porque os nomes são difíceis. Verso 21. E todas as cidades do Planalto, e o rei de Seom, filho de os amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur, Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros quais que mataram. Então, Balaão aqui pereceu, gente. Você que ficou na dúvida se ele ficou vivo, se ele ficou morto, eles morreram. Depois ele querer praguejar Israel, eles acabando abençoando. Mesmo assim, ele era um adivinho, ele era um falso profeta. Então, ele morreu. A fronteira dos filhos de Rubens é o Jordão, as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias e as cidades, com suas aldeias. A hora passa rápido. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber que seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território Jazer, todas as cidades de Gileade, metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que sai de fronte de Rabá. Desde Esbom, então, vai falar aí as cidades e as imediações das cidades. O verso de 28 vai dizer: esta é a herança dos filhos de Gade, a tribo de Gade e as suas famílias. Terminou essa altura do campeonato, sabe? Então, a gente falou da tribo de Levi, 1
tribo de Gade, deixa eu marcar só as tribos. Os filhos de Ruben, a tribo de Ruben. A tribo de Gade, a gente já leu. 24. Deu também Moisés a herança à meia tribo de Manassés, segundo a sua família. Foi o seu território começado, aí vai falar as cidades. 32 vai dizer: são essas as heranças que Moisés repartiu na campina de Moabe, além do Jordão, à altura de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor deu de Israel a sua herança, como já lhes havia dito. Verso de número 14. Canaã, a terra distribuída por sorte. São essas as heranças que os filhos de Israel tiveram da terra de Canaã, o que Eliezer, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos de Israel lhes fizeram repartir, sob sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Então, aqui a gente comentou de 13, tribo de Levi, tribo de Gade, tribo de Rubens. Então, tem 3 aqui. E as outras 9 estão pro lado de cá. Por herança, versos 2. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera a Moisés herança da além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Os levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem aos seus arredores, ao seu gado e à sua possessão. E os levitas não tiveram terra, senão cidades em que habitassem os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué, então os filhos de Judá, em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea, para espiar a terra que eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, preservei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua, os teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85. Estou forte ainda hoje, como nos dias em que o Senhor Moisés, ao qual era minha força. Naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam Anãquins e grandes e fortes cidades do Senhor. Porventura será comigo para os desposar,
como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefenó, Hebrom, em herança, porquanto Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Nefoné, e Quenezeu, em herança até os dias de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriante-Erba. Essa erva foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então, Calebe também recebeu aí um pedaço de terra por herança, terra aí, foi separado por eles. Capítulo de número 15. E aí, as demais pessoas, né? A herança das 9 tribos e meia de Judá. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, Edom, até o deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim. Passa a Zin, sobe o sul, a Cades Barneia, passa por Asmon, sobe a Adar e rodeia Acar. Passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. O limite, porém, para o oriente será o mar salgado, até a voz do Jordão. E o limite para o norte será a baía do mar, começando com a emborcadura do Jordão. Limite que sobe até... É mais fácil pegar um mapa, né, gente? Meu Deus. O vale Acor, olhando para o norte, rumo de Gilgal, a qual está subida. Eu preciso subir rápido, debaixo da sombra de preferência. E eu vou subir a pé mesmo. Como se tivesse ouvido que ele pessoa perguntasse pra mim se pode pagar, senão a gente sobe a pé aí, as terras, as cidades. Verso 8. Nesse ponto, sobe pelo Vale do Filho de Rinom. Também está lá nas portas. Ao lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, sob o limite até o cimo do monte, que está diante do Vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do Vale dos Refaíns, que são os gigantes da terra do norte. Então, vai desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite. Cidade do monte. Eu não vou ler todas as cidades e é muita coisinha assim para ler. O verso 13 vai dizer que Calebe, ele deu a Josué uma parte no meio dos filhos de Judá. Então, ele também garantiu aí a Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué. Eu já falei, né, que ele recebeu uma parte. Calebe. Foi? Falei no 14. E aqui tá repetindo de novo. E vai dizer que ele tinha que conquistar aquele lugar, né? Não sei se você lembra que a gente leu no 14, finalzinho do 14 lá. E lá vai dizer que os 3 filhos de Anak, ele conquistou, ele venceu aqueles habitantes. Mas havia um povo ainda lá, Kiriat Sefem, e ele prometeu dar a sua filha, Axa, para quem derrotasse, né, esse povo. E
Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Quinás. Ele foi quem conquistou aí a terra de... Acabei de ler, já perdi. Kiriat Safer, e teve aí a sua filha, filha de Caleb, entregue por esposa. Vai falar esta herança das tribos dos filhos de Judá. E vai falar aí as cidades até o final do capítulo de número 15. Vai falar vários nomes aí difíceis, complicados, que é complicado também falar agora. E o 63 vai terminar dizendo assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então, haviam moradas também de outros povos no meio deles. Agora vamos para Lucas. Vamos finalizar aí o Evangelho de Lucas. Agora no de Lucas, a gente vai finalizar Lucas. Vamos do 57 até o 80. Visto que na última vez a gente viu, só lembrando de novo, é anunciado o nascimento de João Batista, é anunciado o nascimento de Jesus. Maria visita Isabel e as crianças mexem nas barrigas. E aí a gente continua daqui, do 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo, da sua felicidade, né? Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome, porque era comum homenagear, né? Como hoje a gente ainda faz assim, homenageia os parentes, e não tinha ninguém lá que tivesse esse nome. E perguntaram por acenos ao pai, porque lembra, Zacarias estava mudo, porque ele não acreditou que seria pai na sua velhice. Então ele meio que riu, caçoou por dentro mesmo, no seu coração, e o anjo tirou a voz e disse que somente quando o menino nascesse, a voz retornaria. E aí eles tentando perguntar aí de algum jeito, porque ele não estava falando, por acenos, por mímica, por gesto, que se o nome, se ele estava de acordo. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram, ficaram de bobeira. Meu Deus, ele estava ouvindo a gente, será? Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Glória, o menino havia nascido e agora Zacarias já conseguia falar. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que livre das mãos dos inimigos e adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias.
tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecido da salvação, lhe o redimi-lo dos seus pecados, graças a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol, nascente nas alturas, para alumiar os que jadem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia, se fortalecia em espírito, quem? João, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Olha só, Zacarias ficou tanto tempo sem falar que na hora que falou ele já declamou de cara um agradecimento a Deus, né? Ele profetizou aí sobre a vida do filho, por mais que ele tenha ficado mudo em função do que de repente o filho fez sem querer. A gente não deve culpar os nossos filhos pelas coisas que nos sucedem, pelo contrário, a gente deve dar glórias e graças, porque o Senhor tem algo para nós em meio à tempestade. Amém? E era isso. Finalizamos, deixa eu ver se eu finalizei mesmo, porque eu esqueci da outra vez. E nós lemos aqui, porque tinham muitas cidades, muitos nomes, né? Hoje nos textos de Josué, então eu acabei pulando, porque vou ficar travando a língua aqui, vocês não vão conseguir também chegar em lugar nenhum comigo travando a língua aqui. Beleza? Então finalizamos aí o dia de número 82. Espero que você tenha um excelente dia. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor alcançou a nação de Israel e alcançou também a cada um de nós. Nós possamos ser o seu descanso nas nossas vidas. Nós possamos ter cada vez mais responsabilidade e senso de arrumação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza? É isso. Finalizamos o 82. Espero que você tenha compreendido. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.